Quando descobrimos uma gravidez, o nosso mundo muda totalmente, né? Algumas mulheres mal têm os primeiros sintomas de gravidez e já se preocupam com o parto, o trabalho de parto. Mas e aí, quando internar? Como vou lidar com as contrações? Será que eu vou suportar a dor? Quais são as fases do trabalho de parto? Ai, meu Deus. Mas calma, vem comigo que hoje eu vou te ajudar a entender tudo isso e muito mais. Oi, tudo bem? Falar sobre o parto, sobre o trabalho de parto pode gerar muita ansiedade e deixar muitas pessoas inseguras, né? Afinal, são muitas dúvidas, muitas mudanças, seja sobre a gestação, sobre os sintomas de gravidez, se vai ser parto normal, cesárea, sobre os cuidados do bebê, a saúde do bebê, mas vamos abordar sobre tudo isso aqui no canal. Mas hoje eu quero te explicar sobre trabalho de parto, quando internar, qual o momento certo para você se preparar direitinho para ir até uma maternidade. Mas antes eu quero pedir uma coisa para vocês. Não se esqueça de dar um like, dar um joinha aqui embaixo no vídeo, porque isso faz o YouTube divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para podermos ajudar mais pessoas nessa jornada. Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho. As dicas podem ajudar muitas pessoas e vocês, toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Trabalho de parto. Quando internar? Existem alguns fatores que são necessários para a gente poder entender sobre o trabalho de parto. A gente vai conhecer 3 principais fatores para a gente entender melhor qual é o momento da gente internar, da gente se dirigir à maternidade. O primeiro deles é sobre o colo do útero. O colo do útero da grávida é a porção inferior do corpo do útero, a porção inferior do útero. Durante a gestação, ele fica fechado, ele é grosso, ele é comprido, ele está sustentando a gestação. E aí, por volta de 28, 30 semanas, a gente começa algumas contrações de treinamento, que também são conhecidas como Braxton Hicks. Essas contrações, elas vão modificando o colo, que ele vai esvaecendo, apagando, e depois ele vai começar a dilatar. O que faz a modificação do colo do útero são as contrações, porque o útero é um músculo, ele contrai e à medida que a gestação evolui, a gente vai perceber melhor as contrações. Só que essas contrações, a princípio, elas são conhecidas como contrações de treinamento. São contrações não efetivas, são irregulares, elas não têm ritmo, não tem hora certa para elas poderem vir e elas não são muito compridas, elas duram geralmente pouquinho tempo. E aí elas vão aumentando a intensidade, elas podem ficar desconfortáveis e aí depois que elas se tornam mais ritmadas, mais doloridas, que já são um incômodo maior, elas são conhecidas como as contrações efetivas. Elas são aquelas que acontecem no trabalho de parto. Elas são caracterizadas porque elas são regulares, elas têm uma progressão de tempo, têm uma frequência e uma intensidade maior. Com o passar do tempo, elas ficam mais próximas, terão uma duração maior, são mais intensas e doem mais. A cada contração, o colo do útero vai ficando mais fino e mais dilatado. Além disso, ela segue um padrão previsível. Por exemplo, a cada 6 minutos eu tenho uma nova contração. Enfim, podemos falar sobre as fases do trabalho de parto. Antes do trabalho de parto começar, algumas mulheres têm uma fase que nós chamamos ela de pródomos. Uma fase que pode ser longa e que as pessoas confundem muito ela com o trabalho de parto. É comum às vezes a gente escutar da nossa vizinha, de uma colega, que ficou em trabalho de parto vários dias. É porque essa fase, ela confunde muito com o trabalho de parto. Mas nessa fase, apesar das contrações poderem ser dolorosas, causar algum incômodo, tipo uma pontada, uma cólica, essas contrações, elas não têm ritmo. E essa é a principal característica dessa fase. Contrações sem ritmos, que inclusive, elas podem parar, elas podem cessar e voltar 1 ou 2 dias depois, ou inclusive até 1 semana depois. Quando a percepção da dor, ela aumenta, essas contrações, elas começam a ter ritmo, então a gente fala que essa paciente entrou na fase latente do trabalho de parto, que é a primeira fase do trabalho de parto. Nessa hora, está
na hora de você avisar o familiar que vai te acompanhar até a maternidade, de você checar a bolsa, fazer os últimos ajustes para se preparar para ir para a maternidade, mas ainda não está na hora de internar. Essa fase pode ser a mais demorada do trabalho de parto. As contrações, elas são mais ritmadas, mas elas ainda podem ser um pouquinho mais espaçadas. E daí, vocês vão perceber que as contrações, elas vão modificar. Quando essas contrações começarem a vir cerca de 3 contrações em 10 minutos, ou pelo menos de 5 em 5 minutos, a paciente nessa fase, ela começa a ter uma face, a gente fala, a paciente está com cara de trabalho de parto agora. Então essa é a fase ativa do trabalho de parto. Uma fase em que a dilatação do colo do útero costuma estar entre os 5 centímetros de dilatação e que geralmente, isso não é uma regra, mas que geralmente a paciente dilata 1 centímetro a cada 1 ou 2 horas. O diagnóstico do trabalho de parto, então ele tem como critério clássico dele as contrações uterinas dolorosas e irregulares, que vem pelo menos a cada 5 minutos ou 3 vezes em 10 minutos, uma intensidade forte, ela dura 50 a 60 segundos, uma duração aproximada de 1 minuto, e nessa fase o colo do útero ele está apagando, está esvaecendo, está centralizando, ficando mais favorável, e a dilatação geralmente é em torno dos 3 a 5 centímetros de dilatação. O primeiro estágio ele divide-se em fase latente, com a mudança gradual e lenta do colo, com as contrações se tornando mais rítmicas, e então se transforma na fase ativa do trabalho de parto. É importante lembrar que a fase ativa do trabalho de parto ela pode ser mais rápida em mulheres que já tiveram filho de parto normal, e podem ser um pouco mais demorado nas nulíparas, ou seja, naquelas pacientes que nunca tiveram filho. Então, é na fase ativa do trabalho de parto que a paciente vai procurar o hospital, que vai acontecer a internação. Então, nós falamos do pródromos, que são as contrações não efetivas e sem ritmo, a fase latente, em que as contrações começam a ter ritmo, mas que a paciente consegue suportar bem a dor e que ela ainda estão mais espaçada, com duração menor que 60 segundos, ou seja, as contrações duram menos que 1 minuto, e essas contrações vão se ritmando, a dor vai ficando mais intensa, a frequência vai ficando maior, e essa paciente se encontra então na fase ativa e ela precisa se dirigir à maternidade. A evolução disso é o que nós chamamos de fase do período expulsivo. É a fase que a dilatação já se encontra total, ou seja, o bebê vai descer dentro da pelve da mãe e vai nascer. Muitas pacientes têm muito medo de terem neném em casa, por isso que a gente fala sobre as fases do trabalho de parto. Para a paciente ter um parto em casa, ela tem que ter um trabalho de parto a jato. Então a gente orienta a ficar mais atenta àquelas pacientes multíparas, aquelas pacientes que já tiveram outros filhos. No mais, se atentar para cada fase do trabalho de parto, dá tempo tranquila de chegar na maternidade. É importante também a gente saber que, apesar do Ministério da Saúde orientar que a paciente seja internada na fase ativa do trabalho de parto, é importante que ela avalie a distância, calcular qual é o tempo necessário da casa dela até o hospital para fazer a programação da hora da internação. Se é uma paciente, por exemplo, que mora a mais de 2 horas da maternidade, talvez seja recomendado que essa paciente se interne ainda na fase latente, ou que ela saia de casa ainda na fase latente para chegar ao hospital. Por que a gente fala para internar na fase ativa do trabalho de parto? Primeiro, porque na fase latente é legal ficar em casa, no aconchego do seu lar, onde você tem mais intimidade e mais privacidade. E depois também, porque uma internação precoce pode aumentar a chance de intervenções e até de cesárea. Pensa comigo que uma paciente que na fase latente demoraria algumas horas para evoluir a dilatação, já que é uma fase que mais pode demorar do trabalho de parto, no hospital ela está sendo avaliada, tem alguém contabilizando essa evolução do trabalho de parto. Então no hospital, às vezes, vão considerar um diagnóstico de que o trabalho de parto não está evoluindo, uma parada de progressão, por exemplo. Já se a paciente interna na fase ativa do trabalho de parto, cada vez que ela for avaliada, isso vai estar evoluindo.
Então, internar cedo demais pode sim aumentar a chance de intervenção até de cesárea. Uma coisa vocês precisam se atentar: se você tiver algum desses sinais de alarme, você deve procurar o hospital mesmo sem estar na fase ativa do trabalho de parto, que são nos casos das gestações prematuras em trabalho de parto, gestante com menos de 37 semanas de gestação, se você tiver algum sangramento anormal, se a bolsa rompeu e o líquido amniótico está esverdeado. Isso faz necessário que seja monitorado a ausculta do batimento cardíaco do bebê. Se tiver uma movimentação fetal diminuída ou você não está sentindo o neném mexer, ou se você não se sente bem. Mas faltou eu falar ainda uma coisa. E a bolsa, doutora? Quando que a bolsa rompe? Você não me falou se é na fase latente, se é na fase ativa. Qual é a fase que a bolsa rompe? A bolsa da água pode romper em qualquer fase do trabalho de parto, ou até mesmo antes do trabalho de parto começar. Inclusive, quando acontece essa última opção, é muito comum ser a causa do trabalho de parto. A paciente entra em trabalho de parto porque a bolsa rompeu. Ou, apesar de muito raro, pode acontecer ainda o parto impelicado. O neném nasce dentro da bolsa. Então, eu espero ter ajudado vocês a saber qual é a hora certa para você internar.